primeira vez na nossa história em que não fazemos e não realizamos um culto presencial. Tirei uma foto agora há pouco da igreja, salão vazio, né? É um ambiente triste, porque normalmente aos domingos há barulho, há crianças correndo, há abraços, há uma série de situações que nós amamos e apreciamos. Mas será por pouco tempo, nós cremos. Um ano antes da pandemia, o pessoal aqui da igreja, os mais jovens, entenderam a importância de nós começarmos a transmitir o nosso culto pela internet. Eu resisti um pouquinho no princípio porque achava que não teria audiência ou não teria público, até porque a realidade era outra, né? Mas de tanto eles insistirem, acabamos autorizando e um ano antes da pandemia nós começamos a ter uma experiência de transmitir os cultos via online. De uma forma ainda rudimentar, de uma forma ainda bem amadora, eu diria. Eu já tinha esse projeto de começar um trabalho online, então a gente já estava pesquisando, vendo antes da pandemia, né? A gente já estava vendo equipamento, a gente já procurou algumas consultorias antes, e a gente já tinha iniciado em meados de novembro de 2019. A gente já estava começando alguma coisa bem embrionária, bem simples. Esta igreja aqui, no caso, sim, ela já tinha um sistema de transmissão muito bom do padre anterior a mim, né, do meu antecessor no caso. Tinha o YouTube e o Face. O Instagram nós criamos há mais ou menos um ano. Aqui em nossa comunidade, antes da pandemia, nós tínhamos a pastoral da comunicação, e que era restrita a fotografias, uma rede social, que era o Facebook. Tínhamos um fotógrafo, tinha outra pessoa que alimentava as redes sociais, mas assim, a estrutura pastoral em si, até onde eu vi, não estava tendo um prosseguimento à caminhada. Tinha sim pessoas que trabalhavam com comunicação, porém não num todo quanto pastoral. Os trabalhos que eram desenvolvidos era o essencial, digamos assim, como acontece em inúmeras outras paróquias, né? São as fotos, são os recados, são os informativos. Antes da pandemia, nós tínhamos na igreja um trabalho de comunicação nas redes sociais, com a divulgação dos eventos, atividades que nós temos normalmente, né, durante os meses, e também um trabalho para divulgar as fotos dos eventos, das atividades que nós temos. Nós não filmávamos o culto nem com áudio, nem com vídeo. Nós temos a página, né, do santuário no Facebook e o Instagram. Então é mais para uma comunicação com os paroquianos. Mas a online mesmo, ao vivo, foi só a partir do momento que começou a pandemia mesmo. A igreja começou há muito tempo já com um site, que ela tinha algumas publicações de devocionais, também usando algumas redes sociais, já na época Facebook. Em 2016, nós iniciamos as gravações em vídeo, antes era apenas áudio, dos nossos cultos. E no final de 16, início de 17, as transmissões ao vivo daquilo que acontecia no culto. Então, 17 foi um ano importante e que nos preparou para o que iria acontecer depois com a chegada da pandemia em 2020.
Seja o Senhor da nossa história, seja o Senhor da nossa vida. Felizmente, nós já tínhamos alguma experiência acumulada nesse ano que viemos fazendo algumas experiências. Então, quando nós chegamos em março de 2020, nós já tínhamos uma estrutura boa de transmissão dos nossos cultos, o que nos ajudou muito. Nós tínhamos o culto, que acontece aqui, sempre aconteceu domingo de manhã e domingo à noite. Nós passamos a transmitir o culto da noite online. No período da pandemia foi muito importante, porque nós tivemos alguns meses que foi proibido, né, a presença de todas as pessoas. Então, o fato de nós termos uma estrutura de comunicação através da mídia, através da internet, foi fundamental para nós. Eu me recordo que foi bem no dia do nosso padroeiro, dia 19 de março do ano de 2020. Era uma quinta-feira. Nós, nesse dia, marcamos missa de manhãzinha, meio-dia, às 3 horas e às 20 horas. E nós não pudemos celebrar a missa das 20. A última missa que eu celebrei nesse dia do padroeiro foi às 3 da tarde, às 15 horas, porque depois já foi lançado o decreto, né, pedindo que a gente se preservasse a vida das outras pessoas. Quando saiu o decreto para fechar as igrejas, muitas pessoas não entendiam. Reclamavam nas páginas, mandando recado, tem que voltar à missa, um absurdo. Eles não entendiam que a gente também segue ordens, né? Quando fechou, se eu não me engano, foi próxima à Semana Santa. E aí, como que vamos fazer? Semana Santa, uma das datas mais importantes para a gente dentro da nossa fé, dentro da nossa igreja. Vamos para online. Nós havíamos feito até então 2 transmissões. A paróquia tinha uma câmera, tinha um tripé, tinha um computador, que era do pessoal mesmo, da comunidade, pessoal que trabalhava com a comunicação, com a Pascom anteriormente. Só que era uma coisa bem crua. E vamos embora. A princípio, bem no começo, como nós achamos todo mundo achava que ia ser uma coisa rápida, então falou assim, cada um faz com o seu celular. A gente éramos em 4, então cada um fazia com o seu celular particular. Aí começou a dar meio problema, aí um vinha transmitir a missa, no meio da missa acabava a bateria do celular, então aí o padre teve a necessidade de comprar um celular só para fazer a transmissão. Então foi só isso mesmo, o investimento foi o tripé e o celular e a instalação da internet aqui no santuário. No início a gente tinha apenas como comunicação um data show e um computador simples para poder colocar numa tela, né, as letras das músicas, para poder durante o culto divulgar as letras das músicas, o tema da palavra ministrada, os versículos e a questão dos celulares pessoais, aparelhos celulares pessoais de alguns desses obreiros. No próprio Conselho de Pastores, a gente teve um movimento muito interessante no começo da pandemia, porque algumas igrejas já tinham uma dinâmica de transmissão das suas celebrações, uma dinâmica de lives, uma dinâmica de culto ao vivo, online, enfim. E outras igrejas não faziam nem ideia do como fazer isso. Por quê? Porque nunca precisaram, porque nunca se atinaram, né? E a pandemia forçou as igrejas de um domingo para o outro a se virar literalmente para conseguir se comunicar com o seu povo. Começamos com lives, discussões de mesa redonda e outras áreas foram sendo abraçadas pelo Ministério de Comunicação. Então aí a gente conseguiu montar também um estúdio provisório, que a gente começou a fazer gravações, publicações de conteúdos de aula mesmo, aulas de 40, 50 minutos de conteúdo. Tivemos também lives sobre temas específicos. Como houve um choque na sociedade de medo, de ansiedade, então nós procuramos também realizar entrevistas semanais com profissionais da área da educação, da psicologia, psiquiatria, medicina. A primeira situação foi fazer com que a missa chegasse até as outras pessoas, que já costumeiramente estavam conosco de forma presencial. Depois nós fomos procurando criar outras atividades que atendessem as pessoas. Uma vez por semana teria a missa transmitida.
Só o padre, os auxiliares dele, uma pessoa no computador, outra na câmera, e era a transmissão. Caminhamos na pasta de Cristo, indo ao encontro da vida nova que Ele inaugurou. Nós passamos a gravar algumas devocionais diárias que todo dia era enviado para as pessoas, e até hoje as pessoas cobram, elas querem de volta isso, porque de certa forma eu estava mais próximo delas. E nós desenvolvemos no meio disso tudo o Junto nas Casas, né? Que era um conceito um pouquinho diferente, não era um culto, era um lugar onde era mais um bate-papo, onde a gente trazia 3 pessoas para debater ou falar de um tema específico, e nós procuramos fazer isso de uma maneira bem interativa, onde as pessoas conseguiam mandar os comentários, a gente lia isso, elas participavam no meio da transmissão. Vai lá, pega o seu celular e nos ajuda. Escreva aí nos comentários como agir dessa maneira pode fazer diferença em nossas células, em nossas igrejas e até mesmo em nossas casas. Nós já tínhamos uma estrutura boa, né, de transmissão, de som, então isso não precisou ser alterado com a chegada da pandemia. O que fizemos foi criar um espaço assim mais próximo, né, menor, para a gente poder fazer algumas lives com alguns temas. Catequese teve aulas online de março do ano passado até agosto desse ano, foi online, e inclusive em datas comemorativas, Dia das Crianças, né, até festas juninas, eles faziam o drive. As crianças passavam com os pais no carro, tinha lá a sua mensagem, né, sua pequena lembrancinha. Nós sugerimos uma alteração, melhorar na questão da qualidade da imagem, com qualidade da câmera, por isso sugerimos uma câmera, também a qualidade no áudio. Então assim, nós aprimoramos, colocamos o áudio da mesa de som para poder melhorar, e também colocamos também o YouTube para poder fazer a transmissão. O meu maior objetivo na hora de fazer os stories é tentar transmitir para as pessoas que estão assistindo um pouco do que está acontecendo aqui no culto. Todas as missas que nós tivemos no tempo da pandemia, nas capelas também, foram transmitidas, né? Foram transmitidas, talvez nem todas, porque acho que tem 5 missas no domingo, então transmite 2 ou 3, né? Às vezes começava a missa, as pessoas começavam a falar nos comentários ali da transmissão: o som tá baixo, o som tá ruim, até a gente conseguir adaptar cabo, ligar direto na mesa, porque no começo era só direto no altar, sem o cabo, porque a gente não tinha entendimento ainda, né? Foi meio complicadinho assim, mas depois agora o pessoal acostumou, graças a Deus. Foi um desafio muito grande, porque a gente teve que pensar na parte de iluminação, parte de captação de imagem, parte de palco, e você tem que pensar todo esse contexto e conseguir captar isso de uma maneira legal, que consiga trazer toda essa informação para a pessoa que está assistindo em casa ter essa experiência completa, né? Como ela estivesse no culto presencial. Tem 3 movimentos aí bem grandes, né, que as igrejas foram vivendo nesse período. Um que é aquilo que eu chamei de transmissão, né? Então, meramente pegar aquilo que já se fazia antes da pandemia, continuar fazendo, agora não mais, né, com as pessoas, mas transmitir isso pela rede, né? Então, meramente transmitir o rito do jeito que ele era feito, tudo igual. Teve um outro movimento, que é um pouco mais complexo, que é aquilo que eu chamei de tradução. Então, quer dizer, as igrejas, de certa forma, continuaram a fazer os ritos que já faziam, mas trazendo elementos da cultura digital. Afinal, esses ritos não estavam mais sendo feitos presencialmente, mas estavam sendo feitos no ambiente digital. Mas tem um outro movimento ainda mais complexo, que foi aquilo que eu chamei de transformação, em que as igrejas começaram a inventar coisas novas, que nunca tinham sido feitas antes da pandemia, mas aproveitando os recursos do ambiente digital para continuar fomentando o encontro com as pessoas, a oração, né, a busca de Deus, a busca do sagrado, enfim. Então tem uma série aí de práticas que foram surgindo nesse período da pandemia, realizadas no ambiente digital.